parte muito importante dessa questão do aprendizado a respeito do dilúvio é estudarmos o relato bíblico sobre o dilúvio. Eu mencionei que muitas vezes nós apenas lemos rapidamente e não prestamos atenção nos seus detalhes. Então eu gostaria de tratar um pouco do relato especificamente nessa palestra. Vamos ver a questão do relato bíblico, o que ele nos oferece, os seus detalhes. Quando nós pegamos o relato bíblico do dilúvio, nós encontramos praticamente nos capítulos 6, 7, 8 e 9, parte do capítulo 9 do livro de Gênesis. Ali nós temos uma descrição, um resumo, aqui nós temos uma descrição do resumo do que é tratado. Nós tratamos esse texto trata da destruição da humanidade, destruição dos animais, destruição através de um dilúvio global, construção de um grande barco, que foi a arca que Noé construiu para a salvação tanto dele quanto sua família, também dos animais, que essa destruição global foi causada pela ira de Deus e do reaparecimento dessa raça humana, dessa cultura, da civilização, também dos animais após o dilúvio. Então essa é a informação básica, se nós fôssemos condensar todos esses capítulos, essa é a informação que nós temos ali. Nós precisamos olhar os detalhes também, porque no capítulo 5 de Gênesis, nós encontramos algo muito interessante falando do próprio Noé e da sua genealogia. Então, o pacote todo, do capítulo 5 até o capítulo 9, nós teríamos a genealogia de Noé, um conhecimento geral do que teria sido essa cultura pré-diluviana que foi destruída, essa civilização, o anúncio do dilúvio, a arca de Noé e a sua construção, a preservação dos animais, o dilúvio propriamente dito, em termos de cronologia e eventos, e o final, a aliança de Deus com Noé. Então, se olharmos a estrutura praticamente, os elementos básicos do relato bíblico, são esses que nós estamos vendo aí. Uma das questões muito importantes é que muitas vezes, eu tenho citado isso, as pessoas não prestam atenção nos detalhes. Para muitas pessoas, isso aqui é mais do que suficiente. Então, nós já resumimos o que foi o dilúvio, resumimos tudo aquilo que aconteceu. Então, agora o que nós precisamos é contar a história nas nossas próprias palavras. Não, é importante ler a história, saber os detalhes, para contarmos a história como se você estivesse presente no acontecimento. Uma das coisas que me ajudou muito a entender o dilúvio de Gênesis foi literalmente me colocar na posição de um dos filhos de Noé. Entender o que estava acontecendo. É perguntar para o meu pai por que o meu avô não estava na arca. Por que o meu bisavô também não entrou na arca. Por que os meus tios e as minhas tias, os meus os meus primos também não entraram na arca. E assim por diante. Porque daí você começa a fazer perguntas que são práticas. Porque quando nós não nos colocamos no lugar dessas pessoas, você vê apenas Noé, seus filhos, as noras, a sua esposa, os animais, a arca, um monte de água, e fica por aí. Então nós precisamos mergulhar dentro, entender o que estava acontecendo. Uma questão muito importante do dilúvio, antes de nós tratarmos de todos os detalhes dessa narrativa, está relacionado com o quanto esse dilúvio foi tratado na Bíblia. É muito interessante porque o dilúvio foi tratado pelos profetas como um fato histórico. Por exemplo, a passagem de Isaías, capítulo 54, dos versos 9 e 10, trata especificamente do dilúvio. Deus está falando através do profeta desse dilúvio que ocorreu lá no livro de Gênesis. Se você quiser, você pode até mesmo procurar em Ezequiel. Nós sabemos que ali fala a respeito de Noé também. O dilúvio foi usado pelo próprio Senhor Jesus como uma evidência. Nesses textos de Mateus, capítulos 24, versos 37 e 38, Jesus está dizendo, como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Ou seja, se o dilúvio foi algo mitológico, por que nós cristãos deveríamos esperar a vinda de Jesus? Obviamente será algo mitológico também. Daí a importância de mostrar o quanto que esse evento foi real, ocorreu. Ele foi reconhecido pelos discípulos de Jesus como sendo histórico. Talvez Pedro é um dos que mais fala a respeito disso, tanto na sua primeira quanto na sua segunda carta. Ele fala a respeito do dilúvio, ele fala a respeito da arca de Noé, que representava a salvação que é possível termos em Cristo, e vários outros detalhes dessa forma. E Noé foi um ser humano real. Essa é uma das grandes ênfases que a Bíblia nos dá.
Por isso que Noé aparece nas genealogias. Ele não foi um mito, alguém que não existiu. É que, muitas vezes, quando nós tratamos essa questão, e eu digo isso de uma forma muito reta e direta, muitas vezes nas nossas igrejas, na escola dominical, nós ensinamos a historinha do dilúvio. E as pessoas não sabem a diferença entre Noé e o Cebolinha, o Cascão e outras figuras que existem por aí, porque eles acham que são apenas historinhas. Não, nós não estamos tratando de uma historinha, nós estamos tratando de uma história com H. Estamos tratando de fatos que ocorreram no passado, pessoas que existiram, pessoas que tinham irmãos, irmãs e coisas desse jeito. Então é importante entendermos essa ideia. Ou seja, se você quiser conhecer mais a respeito de Noé e sua família, você pode olhar lá em Gênesis, capítulo 5, versos 29 a 32, fala especificamente da família de Noé, seu pai, seu avô, quem era essa família. Tanto em 1 Crônicas quanto em Lucas, nós encontramos também a genealogia de Noé. Ele faz parte dessas genealogias. E no livro de Ezequiel nós encontramos dois versos falando a respeito de Jó, Noé e Daniel. Um texto muito interessante lá em Ezequiel capítulo 14, verso 14, também verso 20. Em Hebreus capítulo 11, Noé faz parte dos heróis da fé. Então a Bíblia trata literalmente do dilúvio, trata desse personagem, Noé, como sendo alguém histórico. Eu acho muito interessante porque a nossa cultura ocidental, ela é uma cultura nova, é uma cultura recente. Eu tive uma oportunidade, alguns anos atrás, de estar conversando com uma pessoa vinda do Oriente Médio, e nós estávamos conversando a respeito de certas questões históricas, e ele, assim, de uma forma muito carinhosa, sorriu e disse o seguinte: é muito interessante ouvir a história contada do ponto de vista daqueles que têm só 500 anos. Nós estamos por aqui com uma história quase 4.000 anos. E é interessante que agora os eruditos sabem melhor do que nós, que fomos passando a história de uma geração para outra, contando. Mas a interpretação passou a ser mais importante do que a narrativa de uma geração para outra, do que a descrição. E é muito interessante isso, porque realmente esse é um dos problemas que nós enfrentamos. Nós não temos uma história, nós temos uma interpretação de achados arqueológicos. No fundo, isso é o que nós temos. E daí nós procuramos reconstruir toda a base nossa de conhecimento. Quando nós pensamos a respeito da humanidade pré-diluviana, a Bíblia nos dá alguns detalhes muito interessantes. Ela fala que eram homens de uma grande longevidade. Nós vamos estudar um pouco isso amanhã quando tratarmos da cronologia. Eram homens também gigantes, os Nefilins. Eram homens valentes e de renome. Eram homens depravados. Eram homens violentos e corruptos. Eram homens inteligentes. Eram homens vegetarianos. Era a base da sua alimentação. Então, quando nós falamos um pouco disso, as pessoas olham e falam assim: não, isso daí não faz muito sentido. Por exemplo, como nós sabemos que eram homens inteligentes? Para e pensa. Adão, por exemplo, deu nome aos seres vivos, aos animais, num dia. Tem que ter uma grande inteligência para fazer isso. Quando você pega lá no capítulo 4, você vê os descendentes de Adão por Caim, nós encontramos Jubal, Jabal e Tubal-Caim. Tubal-Caim foi pai de todos aqueles que fazem instrumentos cortantes de ferro e bronze. Nós vamos estudar um pouco a respeito disso e ver que Tubal-Caim viveu 2 gerações antes de Noé. Ou seja, nós temos ali um pequeno relato de mineração, siderurgia e metalurgia. Então, são muitas coisas, detalhes, que é só uma questão de pensarmos um pouquinho mais e você ter uma noção do que era essa cultura pré-diluviana. Desde aquela época já tem um dos irmãos de Tubal-Caim, inventou flautas, etc., e coisa e tal, instrumentos musicais, ou seja, já havia entretenimento também naquela época. Você pega um pessoal que cuidava de gados e tudo mais, daí é parte de agronomia, toda uma infraestrutura. Nós temos um pouco de dificuldade de entender essas coisas, porque nós fomos tão influenciados pelo pensamento evolucionista que nós achamos que tudo que veio no passado eram pessoas ignorantes, ou seja, homens das cavernas. E que agora, finalmente, nós chegamos no ápice. É por isso que eu gosto de até mesmo brincar. As pessoas me perguntam: existe vida inteligente fora do planeta Terra? Atualmente nós estamos questionando se ainda existe vida inteligente no planeta Terra, porque isso é um problema sério.
Do jeito que a coisa está indo, parece que menos e menos vida inteligente tem por aqui. Então nós temos um grupo muito grande aí de informação dessa humanidade pré-diluviana. Deixa-me colocar dentro de um contexto que é muito importante nós entendermos o que está sendo dito ali. Quando nós falamos de homens de grande longevidade, pare e pensa, nós vivemos numa época em que, em alguns países, a longevidade do ser humano já ultrapassa 80 anos, a média. Se você voltar a poucos séculos atrás, essa média era de aproximadamente 45 anos. Ou seja, atualmente nós estamos vivendo o dobro daquilo que foi há poucos séculos atrás. Imagina se nós pudéssemos falar com uma daquelas pessoas de alguns séculos atrás, falar assim, meu avô morreu com 87 anos, a pessoa ia achar que seria a coisa mais absurda do mundo. Onde já se viu 87 anos? Pessoas conseguem viver tanto assim? Porque é o referencial. Então é importante entender, homens de longevidade. Questão de gigantes, muitas pessoas têm uma ideia errada de gigantes. As pessoas acham que eram pessoas assim de 15 metros de altura, 20 metros de altura. Os gigantes que a Bíblia fala eram pessoas de aproximadamente 3 metros. 2,90 metros, por exemplo, era a altura do gigante Golias. Uma pessoa que tinha quase a altura de Golias, que viveu na década de 40 do século passado, Robert Wadlow, ele tinha 2,75 metros, ele era 15 centímetros menor que Golias. Então nós precisamos entender que tipo de gigantes eram esses, ou seja, eram pessoas muito mais altas? Sim. Agora, para e pensa, nós temos algumas culturas no nosso planeta, alguns países, que a média estatística da altura das pessoas é acima de 1,86 m. Há alguns séculos atrás, nós tínhamos pessoas com uma média de altura, alguns povos, que não passava de 1,60 m. Agora, imagina uma pessoa de 1,60 m encontrando alguém, como é muito comum encontrarmos na nossa época agora, alguns jogadores de basquete, por exemplo, de 2,10 metros de altura. Ou seja, essa pessoa chegaria, olharia, tem pelo menos quase um pouquinho mais, vamos ser bem retos e diretos, tem pelo menos mais meio metro de gente para cima ainda. Seria impressionante. Olha o tamanho. Você pega, por exemplo, a mão de um jogador de futebol e compara com a mão de uma pessoa normal, rapaz, a mão deles é quase o dobro da mão normal de um ser humano. Então nós estamos tratando de coisas que no passado são descritas, que não são muito diferentes da realidade que nós vivemos agora, comparado com a realidade de poucos séculos atrás. Então não existe uma diferença muito grande. Nós, quando vemos que eram homens valentes, homens de renome, isso é muito comum. Quando falamos de homens depravados, basta estudar a história humana desses últimos 6.000 anos, você vai perceber que não mudou nada desde antes do dilúvio, continua igual depois do dilúvio. Homens violentos e corruptos, assista o Jornal Nacional. Homens inteligentes, o tipo de alimentação, essas coisas todas, é impressionante. Então, existe um valor muito grande de entendermos alguns detalhes que nos são passados do relato bíblico. São pequenas coisas. Eu coloquei um resumo delas aqui. Todas elas você consegue extrair diretamente do texto. É só pensar um pouquinho a respeito. Por exemplo, como nós sabemos que eles eram vegetarianos? Primeiro que Deus disse para Adão. Na criação de Adão, ele disse que toda planta cujo fruto possui sementes, daí seria para alimento, para ele e sua esposa. Mas a todos os outros, ou seja, os animais, etc., coisa e tal, todas as plantas seriam para alimento deles. Já lá no capítulo 9, no verso 3, Deus diz o seguinte para Noé: como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Deus está falando dos animais. Então havia uma dinâmica, houve uma alteração, uma mudança. Então nós sabemos que antigamente eles eram vegetarianos. Agora nós sabemos que nós somos também carnívoros. Utilizamos isso. Então, alguns detalhes do que teria sido essa civilização pré-diluviana. Seria possível ter uma noção da quantidade de pessoas na época do dilúvio? Existe uma possibilidade de termos uma ideia. Por exemplo, nós sabemos que de Adão até o dilúvio, seguindo a genealogia bíblica, 1.656 anos teriam se passado. Então, se nós pegarmos as taxas de crescimento atuais da humanidade, pegarmos metade dessa taxa de crescimento, usarmos o modelo malthusiano, que é um modelo muito geral. Na época do dilúvio, começando com 2 pessoas, 1.656 anos depois, nós teríamos por volta de 4,5 bilhões de habitantes no planeta. Nós sabemos que não era tudo isso, a quantidade deveria ser muito menor, devido a certas coisas que são citadas, por exemplo, eram homens violentos, havia uma estrutura
onde morte imperava. Então, quando você coloca esses outros valores, existe uma possibilidade de estarmos tratando de 700 milhões a 2 bilhões de pessoas na época do dilúvio. Ou seja, não era apenas um grupinho, meia dúzia de pessoas espalhadas no planeta. Eu estou colocando isso aqui apenas para nós entendermos que é possível ter uma noção. Nós não sabemos se havia essa quantidade ou não, mas é possível ter uma noção. Se pegarmos os dados atuais de crescimento de população e coisas assim, fizermos um tipo de uma extrapolação, esses seriam mais ou menos os números. Lembre-se que nós estamos tratando de pessoas que, no relato bíblico, viviam 900 anos. Atualmente, nós vivemos uma média mais ou menos aí dos nossos 60, 80, talvez chegando a 90 anos. Então é importante entendermos, mas dá para ter uma pequena noção. Algumas coisas também que nós podemos conhecer a respeito dessa civilização pré-diluviana, você encontra na genealogia de Caim. Ali nós temos uma noção de como eram essas pessoas. Por exemplo, Caim foi o segundo depois de Adão, filho de Adão, foi o primeiro assassino do planeta. Eu costumo brincar que não houve nenhum assassino como Caim, porque de todos os grandes do planeta que causaram muita morte, ninguém conseguiu matar 1/4 da população. Só Caim fez isso. Literalmente, porque tinham 4 pessoas, ele matou 1, ficaram apenas 3. Então ele causou um estrago muito grande. Ou seja, Caim edificou uma cidade, então nós vemos urbanização. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade a respeito disso, e falam, não, mas Caim foi construir uma cidade para ele sozinho. As pessoas não entendem que nós estamos falando de pessoas que viviam 900 anos. Para e pensa na cidade de São Paulo há 500 anos atrás. Então nós precisamos entender um contexto. Nós não estamos falando apenas de uns meros 30, 40, 50 anos. Havia um tempo suficiente para a construção. Chegou uma época que Caim tinha tantos descendentes que ele falou, nós precisamos nos organizar. Vamos construir uma cidade e fazer com que a coisa funcione. Um dos descendentes de Caim foi Lameque, foi o 7º depois de Adão, na genealogia. Ele foi o primeiro bígamo da história humana, o primeiro que teve pelo menos mais de uma mulher. Foi um assassino, parece que isso roda na família. Ou seja, é muito interessante porque, diga-se de passagem, foi um assassino por questões banais. Apenas um garoto falou uma coisa que não deveria, ele foi e matou. Seria mais ou menos nos dias de hoje, eu quero teu tênis. Você fala, mas eu não posso dar meu tênis. Pronto, resolvido o problema, agora eu pego o seu tênis. Ou seja, a vida vale um tênis. É mais ou menos o que aconteceu ali no caso de Lameque. Lameque teve 3 filhos, Jubal, Jabal e Tubal-Caim. Jabal era criador de gado e morador em tendas, ali nós temos a questão da agropecuária. Jubal era músico, produzia harpas e produzia flautas. Eu gosto de colocar isso de uma forma muito específica. Se eu lhe der uma flauta, ou seja, a parte metálica, e pedir para você fazer os furos para que as notas saiam certas, você saberia onde fazer os furos? Se eu lhe desse uma harpa, você saberia afiná-la? Só para você ter uma ideia do que o texto está falando. Então eram pessoas que sabiam fazer essas coisas. Quando nós tratamos de metalurgia, Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de ferro e bronze, nós vamos falar um pouquinho mais em alguns minutos, há uma necessidade de conhecimento. Eu olho para uma coisa ali na terra, o que é isso? O que eu faço com isso? Como transformar minério de ferro em, por exemplo, uma faca? Qual o mecanismo para fazer isso? Então nós estamos vendo um pouquinho o que seria esse pessoal antes do dilúvio. Só para termos uma noção, porque isso nos ajuda bastante, são informações muito relevantes que vêm das genealogias, e essa é a razão de termos a genealogia no livro de Gênesis, no capítulo 5, para que nós possamos entender o que está acontecendo. Por exemplo, no capítulo 5, se você fizer uma avaliação, ali a genealogia de Adão, falando dos seus descendentes através de Sete, que foi o 3º filho de Adão e Eva. Nós temos no capítulo 4 os descendentes de Adão através de Caim. Nós temos ali Caim e Abel, os 2 filhos. Caim assassinou Abel, ficou apenas Caim. Então no capítulo 4 trata da genealogia de Caim. No capítulo 5 nós temos a genealogia de Sete. Então quando você faz um estudo comparativo entre as 2 genealogias, você vai perceber que os descendentes de Caim, o 7º, que foi Tubal-Caim, esse foi artífice de todo instrumento cortante de ferro e bronze, ele deve ter vivido na mesma época de Matusalém, que foi um dos descendentes de Adão, através de Sete, e que foi o avô de Noé.
Então nós estamos tratando de 2 gerações anteriores a Noé, já havia esse pessoal que fazia instrumento cortante de ferro e bronze, coisas desse jeito. Pegando os detalhes, e essa é a parte importante, Tubal-Caim, ele foi artífice desses instrumentos. O fascinante é, como que você extrai minério de ferro, seja a hematita, o F2O3, através desses processos de oxirredução, redução por carbono? Rapaz, é um negócio complicado, tem que ter uma temperatura de fusão meio alta, 1535 graus, não é qualquer fogueirinha que faz isso. Como desenvolver essa tecnologia para termos essas coisas? Quando trata de instrumentos cortantes de bronze, daí a coisa fica um pouco mais complicado, porque o bronze é uma liga de cobre e zinco, e a proporção tem que ser muito precisa, porque senão você não cria uma ferramenta de corte. Ela perde o corte com grande rapidez se as proporções não estiverem precisas. Como saber quais são as proporções? Primeiro, você sabe qual a diferença entre o cobre e o zinco? Se eu lhe der os dois, você sabe o que é o quê? Você saberia como colocar nas proporções e como fazer a mistura de tal maneira que ocorra? Eu posso te garantir que não dá para colocar no liquidificador e bater. Tem que ter uma técnica para que isso seja feito. Então nós estamos vendo coisas muito interessantes a respeito dessas pessoas pré-diluvianas. Isso fala um pouco da cultura que havia naquela época, do conhecimento. Muitas pessoas, quando eu trato desse aspecto específico de Tubal-Caim, eles apenas estão pensando assim, ótimo, ele fez instrumentos cortantes de ferro e bronze, excelente. O que isso significa? Por exemplo, vocês estão vendo um pedacinho ali, é de minério de ferro. Se você estivesse lá no interior de Minas Gerais e você encontrasse um pedaço de minério de ferro no solo, você saberia o que é isso? Tem gente que não tem a menor noção do que é. Ele olha, vê uma pedra. Tudo que ele viu foi uma pedra. Tá. Daí como é que você transforma esse negócio naquele outro negócio? Ou seja, de minério de ferro numa faca. São processos de oxirredução por meio de carbono, é muito interessante, só mostrei um pedaço. Tem muito mais por trás. Como que você faz isso? Essas questões são fundamentais para nós entendermos um pouco do que era essa cultura pré-diluviana. Nós não estamos falando de homens das cavernas. Nós estamos falando de tecnologia. Gente que sabia fazer coisa, gente que tinha conhecimento. Já havia uma quantidade muito grande de conhecimento nessa época. Deixa-me dar um exemplo fácil, talvez possa ajudá-lo a compreender um pouquinho melhor. Imagina que nós pudéssemos viver, na atualidade, uns 900 anos. Muitas pessoas falam, rapaz, viver 900 anos para fazer o quê? Então deixa-me dar algumas ideias. Um curso universitário, em média, demora 5 anos para você concluí-lo. Nós temos no planeta cerca de aproximadamente 120 cursos universitários diferenciados. Tem alguns que são apenas parecidos ou variações, mas 120 são todos diferenciados. Vamos supor que você gastasse uma boa parte da sua vida para fazer todos os cursos universitários. Isso significa que você iria investir cerca de 600 anos da sua vida estudando. Já imaginou que você ainda teria mais 300 anos para poder aplicar tudo aquilo que você aprendeu? Para e pensa, nós gastamos 5 anos fazendo um curso universitário e trabalhamos 35 e achamos que fizemos um progresso fabuloso. Imagina você poder estudar por 600 anos e ainda ter mais 300 anos para colocar em prática tudo aquilo que você conheceu. Eu creio que dá para você começar a ter uma noção, uma pequena noção do que foi essa civilização pré-diluviana. É que nós não pensamos desse jeito. Nós apenas olhamos para todo esse povo e falamos, aquele pessoal que viveu antes do dilúvio. E na nossa mente fica flutuando algumas figuras mais ou menos assim, meio interessantes de homens das cavernas. Não é essa a descrição que a Bíblia nos dá. Por isso que nós, quando tratamos essas questões, esses elementos desse relato bíblico, esses pequenos detalhes, à medida que você vai prestando atenção, você vai entendendo, vai ficando mais claro qual era o contexto onde Noé vivia. Por que ele foi um homem realmente de fé? Por que a Bíblia fala de uma forma tão bonita e eloquente a respeito desse grande homem? Que, vivendo numa sociedade perversa, conseguiu inclusive influenciar os seus filhos a ajudá-lo a construir a arca. Isso para mim é impressionante. Como que um pai, dentro daquela sociedade, conseguiu fazer com que sua família fosse a seu favor e não contra ele? Imagina Noé avisando sua esposa, seus filhos, a respeito da proposta de construir uma arca. Nós vamos trabalhar a respeito disso nas palestras que vêm aí.
Então, a questão dos elementos do relato bíblico, a importância dos detalhes. E precisamos olhar um pouquinho essa relevância desses detalhes que nos são passados. Um deles que eu já mencionei agora de pouco, está justamente nessa questão da geologia do planeta. Ou seja, quando nós paramos e pensamos em aspectos geográficos e geológicos, como era o planeta Terra antes do dilúvio? Então nós precisamos ter uma noção. Por exemplo, era um único continente. Só tinha um continente. Olha que coisa fascinante. Quando nós estudarmos a respeito dos animais na arca, deixe-me fazer uma pergunta que eu não vou responder agora, mas estou dando toda a dica aqui para você pensar. Pessoas me perguntam como Noé conseguiu pegar animais aqui das Américas para colocar na arca. Por exemplo, capivara, anta, ema, as onças e coisas desse jeito. Porque existe um grande oceano entre... Sim, o oceano existe agora. Então nós precisamos conhecer um pouquinho da geografia pré-diluviana. Isso nos ajuda a entendermos a dinâmica do que aconteceu. Não somente isso, a parte da geologia, um outro aspecto muito interessante que nós temos também na geologia, diz assim, que no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, olha o detalhe, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. Que fontes são essas? Por que a Bíblia nos dá o detalhe? Porque a Bíblia simplesmente não diz, olha, quando Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, pô, ele não precisaria nem ter dado tudo isso, né? Porque está nos dando, inclusive, o mês e o dia. Se isso nos foi dado, é porque é relevante e é importante. Vai ser usado nos cálculos depois. Deus não daria simplesmente essas coisas, simplesmente se não tivesse um propósito. Ou seja, existe algo por trás. Seria possível estudarmos e conhecermos um pouco a respeito dessas fontes do grande abismo? Claro que sim. Da onde veio essa água? Porque é a água que fala do dilúvio. Contrário àquilo que muitos ensinam. Choveu. Choveu e inundou o planeta. Isso é impossível. É por isso que a Bíblia nos diz que primeiro veio a água de baixo. Depois veio a chuva. Então nós precisamos estudar essas duas fontes para saber exatamente que águas são essas, de onde elas vieram e os detalhes. Quando nós pensamos, por exemplo, na área da paleontologia, a Bíblia nos diz o seguinte, que todos os seres vivos foram exterminados da face da terra. Isso aparece lá em Gênesis capítulo 7, verso 23. Diz assim, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão, e as aves do céu foram exterminados da terra. Você percebeu que ele não falou dos peixes? São detalhes. Mas nós não lemos os detalhes. Todos os animais. E coitado dos peixes. Coitado dos peixes. O que mais tinha no planeta era água. Daí o texto diz assim, só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E as pessoas olham para mim e falam assim, tá vendo? E como é que fica tudo esse montão de peixe que nós temos no planeta? Todos os seres vivos foram exterminados da onde? Da face da terra. Aqueles que viviam na terra. São detalhes. O texto está nos dizendo. É que nós não lemos o texto. Daí as pessoas chegam para mim e falam assim, mas isso é muito interessante, mas os animais morreram todos afogados? Sim. Deixa evidência? Sim. Claro que deixa evidência. Diz o texto de Gênesis, capítulo 8, verso 14, no 27º dia do 2º mês, ano 601 da vida de Noé, a terra estava completamente seca. Você já viu um peixe preso num bloquinho de terra, como aquele ali? Não é muito comum, mas em situações catastróficas isso acontece. Esse daí iria apodrecer porque ele não está totalmente preso dentro da lama que secou-se. Se ele estivesse, e houvesse um processo rápido, esse peixinho, em vez de se decompor, como o que irá acontecer nesse caso, ele se tornaria um fóssil. Foi uma situação catastrófica, envolvendo muita água e muita lama. Então nós temos um contexto muito interessante para a gente parar e pensar a respeito disso. Por quê? Literalmente, no ano 601, no 27º dia do 2º mês, a terra já estava seca. Ou seja, desde quando essas águas todas diminuíram até ficar totalmente seco, quanto tempo se passou? Dá para fazer as contas, dá para saber o que aconteceu. Então são pequenos detalhes que nós podemos trabalhar, e nós vamos trabalhar esses detalhes. Eu estou dando apenas
umas questões do relato bíblico. Ou seja, são relevantes? São. Nós precisamos olhar os detalhes. Os detalhes estão ali com um propósito. Para nós termos uma noção geral de tudo que está acontecendo, vamos tratar dessa ideia, desse rápido aparecimento de tecnologia, principalmente logo após o dilúvio. Uma coisa que fascina é o seguinte, eu mencionei para vocês que havia muita tecnologia antes do dilúvio. Mas após o dilúvio, como que fica isso? Vamos imaginar uma situação mais ou menos como essa. Suponhamos que uma catástrofe muito grande ocorra no planeta Terra e apenas você, sua família e talvez mais outras 2, 3 famílias sobrevivam. Vocês sabem, obviamente, o que é telefone celular. Vocês sabem o que é computador, você sabe o que é micro-ondas, você sabe o que é geladeira, você sabe o que é carro, você sabe o que é avião, você sabe todas essas coisas. Pergunta, você sabe fazer um? O que aconteceria após o dilúvio, após essa grande catástrofe, entre que somente você e essas poucas pessoas teriam sobrevivido, o que vocês seriam capazes de reproduzir em termos de tecnologia? Esse é um problema sério. Ou seja, a tecnologia que foi possível ser refeita após o dilúvio foi aquela tecnologia que Noé e seus filhos dominavam. E o que eles dominavam? Isso é o que a gente vê logo após o dilúvio. E é por isso que é interessante, porque dá para ter uma noção do quanto Noé e seus filhos sabiam. Porque logo depois do dilúvio você vê muita tecnologia aparecendo. Por exemplo, esse foi um estudo desenvolvido, foi em 2003, falando dos grandes centros de desenvolvimento agricultural no passado. E é interessante porque eles estão citando aí mais ou menos uns 5.000 anos atrás, por aí. Por exemplo, um dos maiores centros de desenvolvimento de agricultura no planeta que nós conhecemos, deu-se justamente no Oriente Médio. Eu não fico surpreso porque não era fazendeiro. É isso que a Bíblia nos diz. Ou seja, uma das áreas de conhecimento, sem dúvida, de Noé, era essa parte relacionada especificamente com a agricultura. Seria surpresa nós fazermos um estudo e descobrirmos que ali no Oriente Médio foi literalmente uma região onde onde a agricultura foi algo muito forte no passado? Claro que não. Se nós pararmos e pensarmos um pouquinho a respeito, por exemplo, do uso do ferro. Lembra que a Bíblia nos diz que Tubal-Caim era artífice de todo instrumento cortante de ferro e bronze. Essa era uma tecnologia que, sem dúvida, Noé e seus filhos dominavam também. Foi utilizado na arca. Eles precisavam cortar a madeira para fazer a arca. Eles precisavam fazer certas coisas que exigiam instrumentos. Quando nós olhamos, por exemplo, o uso do ferro, eu acho muito interessante aquilo que nós temos percebido. Por exemplo, na Europa, tem sido sugerido que o ferro foi introduzido mais ou menos 800 anos antes de Cristo. Esse número já mudou. Nós já encontramos algumas coisas na arqueologia que mostram que já havia a utilização do ferro na Europa muito antes disso. Na Grécia, Creta, Chipre e uma parte da África, ele teria sido introduzido há 1.200 anos atrás. Isso também já mudou, porque nós já descobrimos dentro da arqueologia, algumas coisas muito mais antigas. Na Mesopotâmia, Anatólia, Egito, aquela região central ali, o ferro teria sido introduzido há mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo. E lá na Índia, cerca de 1.800 anos antes de Cristo. Eu fico assim muito fascinado a respeito disso, porque quando nós encontramos no registro histórico, nós vemos que a coisa é muito, muito, muito mais antiga do que isso. Por exemplo, na Índia existe um pilar de ferro, ferro fundido, lá em Delhi. Ele tem aproximadamente 7 metros e 21 centímetros de altura. Ele está no solo quase 1 metro, aproximadamente o diâmetro dele é quase um pouquinho mais de 41 centímetros. O peso dele é um pouquinho mais de 6,5 toneladas. Algo que é fascinante, ele é 98% de ferro forjado. Nós sabemos o tipo de proteção que está ao redor dele. Por que eu estou dando esses dados? É porque esse pilar tem 1.600 anos e ainda não enferrujou. Nós sabemos o que tem na composição que forma essa lâmina de proteção ao redor dele. Nós sabemos quimicamente o que está ali, nós só não sabemos fazer igual. Fascinante. Quando nós olhamos, por exemplo, na área de tecnologia, pare e pense no passado. Talvez um dos projetos mais antigos conhecidos foi a Torre de Babel. E a Torre de Babel deu origem a muitos dos famosos zigurates que foram construídos na região da Babilônia. Ou seja, eram estruturas praticamente piramidais. Por que nós encontramos pirâmides em todos os lugares do planeta?
Nós temos, por exemplo, na Grécia, nós temos no Iraque, temos no Irã, na China, nós temos no Camboja, temos na ilha de Java, temos na Índia, temos no Sudão, no Egito e até no México. O mesmo tipo de estrutura. Onde será que vem essa ideia desse tipo de construção? Noé e seus filhos conheciam esse tipo de construção pré-dilúvio. Devia ter isso. Quando nós olhamos uma região muito interessante, que é a região do rio Indo, fica entre o Paquistão e a Índia, existem alguns sítios arqueológicos ali fascinantes. Por exemplo, 4 cidades, talvez uma das mais conhecidas seja Mohenjo-Daro, tem alguns detalhes fascinantes a respeito dessas cidades. Por exemplo, urbanização, ou seja, uma urbanização planejada. O crescimento não era assim, vai subindo morro, descendo morro, nada disso. Era planejado. Você percebe na matriz da cidade como que as ruas eram colocadas, onde as casas eram construídas. Nós temos tamanho padronizado de tijolos. Era como você ir lá na Dicico e comprar o seu pacotinho de tijolos, todos eles do mesmo tamanho, certinho, para fazer o que precisa. Eles usavam cozinhas, era muito normal cozinha com água e saneamento. Diga-se de passagem, saneamento embaixo do solo. Não tinha esgoto ao ar livre. E nós estamos só alguns anos atrasados aí. Banheiro com esgoto subterrâneo, banheiros com vasos sanitários. Eu estou falando de uma cidade de 4.500 anos. Nós temos água, rede de água pública, sistemas com filtro de carvão ativado. Em alguns das áreas dessas partes estudadas, tem coisas fascinantes aí. Piscina pública coberta. E a lista vai. Esse pessoal usava sistemas de roldanas com polias para levantar peso. Daí nós sabemos que já usavam roldanas de metal, nós temos exemplos lá. Nós estamos falando de 4.500 anos atrás. E as pessoas olham aí e ficam fascinadas quando a gente vê uma pessoa tentando levantar um negócio pesadão e tem um jogo de roldanas ali do lado, ele não sabe o que fazer com aquilo. Tem pessoas que não sabem nem calcular a força necessária e quantos seriam necessários para puxar na corda aqui, para levantar 500 quilos. Quantas roldanas seriam necessárias, aquelas rodinhas ali assim, que você tem que fazer. Fascinante, tudo isso lá atrás. Então nós percebemos uma quantidade muito grande de tecnologia aparecendo rapidamente depois do dilúvio. Por quê? Porque essa tecnologia era conhecida antes do dilúvio, Noé e seus filhos conheciam, eles passaram essa tecnologia de um lado para outro, pré-dilúvio, pós-dilúvio. Para irmos na reta final, eu queria só falar rapidamente de alguns elementos científicos que são relevantes relacionados com o dilúvio. Nós temos, de uma forma bem específica, a geologia e a paleontologia. Então, quando nós estudamos o planeta Terra, essa é a estrutura que nós temos do planeta atualmente. Mencionei rapidamente que o planeta Terra, no passado, ele teve um único continente. Alfred Wegener falou a respeito disso. Nós temos trabalhado muito a respeito dessa questão, ou seja, a movimentação das placas tectônicas. Eu gostaria de dar um exemplo rápido para você entender alguns pequenos probleminhas envolvidos nisso daí. Nós temos, por exemplo, a América do Sul e a África. A América do Sul e a África são separados pelo Oceano Atlântico. Nós sabemos que essas duas massas gigantescas de terra estão se afastando a 2 centímetros por ano. Quando você para e pensa um pouquinho a respeito disso, 2 centímetros por ano, a distância entre eles, a distância média de aproximadamente 3.000 quilômetros, vocês estão se afastando a 2 centímetros por ano, transformamos isso em quilômetros, você faz o cálculo, seriam necessários 150 milhões de anos para que isso ocorresse. Daí você para e pensa, não, peraí, o dilúvio ocorreu há mais ou menos uns 5.000 anos atrás. Isso não faz sentido. Agora vamos parar e pensar um pouquinho a respeito disso. Nós temos estudado muito como funciona a Terra para o lado de dentro. Quando tem um terremoto em algum lugar, as ondas sísmicas, ao viajarem dentro do planeta Terra, nos dão um tipo de um ultrassom do que é o planeta do lado de dentro. Então isso nos ajuda a entender, a conhecer um pouquinho. Algumas teorias têm sido propostas a respeito dessa deriva continental, como é que essa coisa funciona. Ou seja, o que estaria empurrando um continente para um lado, o que estaria empurrando o continente para o outro, é o que é conhecido como movimentação das placas tectônicas ou das tectônicas de placas. Então nós teríamos ali um negócio muito interessante, seriam 3.000 quilômetros, uma placa de um lado, outra placa do outro, ou seja, esses dois continentes afastados. Essa distância praticamente seria de 1.500 quilômetros
do centro aqui da costa brasileira, por exemplo, até aquela marca que vocês estão vendo no centro, é onde se localiza a dorsal mesoceânica. Nós vamos trabalhar um pouquinho disso depois. A pergunta que nós fazemos é uma pergunta bem simples, e aí vai precisar um pouquinho de matemática, fazer umas continhas, porque essas são explicações que são dadas. Não, mas demorou 150 milhões de anos para esses dois se afastarem. Então vamos parar e pensar um pouquinho. Como que a coisa está se dando? Nós temos a parte de cima, que é granito, a parte de baixo é basalto. Imagina que eu coloque um bloco de granito em cima do bloco de basalto e tente fazer com que os dois se movimentem. Então eu vou empurrar apenas o granito, que é a parte de cima. Tá? Vou pegar esse granito e vou empurrar. Qual o tamanho do bloco e qual seria o comprimento máximo dele? Ou seja, para que eu fizesse uma força e esse bloco conseguisse vencer essa força de atrito sem ele começar a esfarelar. Só para você ter uma ideia, do que eu estou falando? Porque tem teorias falando que esses dois continentes demoraram